Olá a todos os estudantes, é uma satisfação participar aqui desse momento com vocês. Eu sou o professor Magno de Filosofia e nós vamos discutir hoje um pouco quais os tipos de conhecimento. É claro que era muito melhor que a gente estivesse na sala de aula, mas infelizmente a situação de pandemia do coronavírus exige cuidados e, portanto, nós não podemos brincar com a saúde, nem tampouco colocar em xeque a vida das outras pessoas, tendo em vista que esse vírus tem uma capacidade de contágio extraordinária. Então, nós vamos tentar diminuir a saudade, a distância, aqui, conversando um pouco virtualmente. Enfim, na medida que a gente vai desenvolvendo esses novos aspectos, né, essas novas ferramentas, nós vamos corrigindo para que o processo de produção do conhecimento aconteça da melhor forma. Bem, então, nós vamos iniciar esse papo aqui, que é sobre os tipos de conhecimento. Bom, é muito importante a gente discutir os tipos de conhecimento, porque mais na frente nós vamos querer entender qual é a utilidade da filosofia. E para entender qual é a utilidade da filosofia ou a sua importância, é fundamental que a gente possa distinguir a filosofia dos demais tipos de conhecimento. Afinal de contas, se isso não for feito, a gente vai ter um contato com a filosofia um pouco estranhado. O que é que significa isso? Nós vamos, portanto, ter uma certa barreira para querer estudar filosofia. E exatamente para quebrar os muros, derrubar as barreiras, enfim, tudo aquilo que impede a nossa capacidade de filosofar, que nós estamos aqui, certo? Então, nós vamos começar falando desses tipos de conhecimento. Eu queria falar do conhecimento mítico, iniciar falando do conhecimento mítico ou conhecimento religioso. Qual que é ou quais são as principais características do conhecimento mítico ou do conhecimento religioso? Bem, a principal característica ou as principais características são, em primeiro lugar, a crença em uma narrativa fantasiosa. Segunda característica do conhecimento mítico ou do conhecimento religioso, não permite questionamento. Terceira característica do elemento do conhecimento mítico ou do conhecimento religioso, depende da fé para ter validade. Então nós podemos dizer que esses três aspectos configuram o que nós chamamos de conhecimento mítico ou conhecimento religioso. Professor Magno, por que você está relacionando filosofia, ou melhor, mitologia e religião? Porventura, religião e mitologia são a mesma coisa? Bem, no essencial, sim. No essencial, a gente afirma que mito é a religião do outro. Então, por exemplo, se talvez o sujeito que é da religião, vamos imaginar, hinduísta, for perguntado o que é que ele acha da religião cristã, talvez, ou muito provável, ele diga, olha, eu respeito, mas o pessoal acredita em deuses falsos, né? Ou deuses que não existem, ou a sua crença não é válida. A mesma coisa se a pergunta fosse feita de maneira invertida. Se perguntasse, por exemplo, a um cristão o que é que ele acha do hindu, da religião hindu, ele diria provavelmente, olha, eu até respeito. É claro que esse provavelmente sobre o respeito, enfim, eu estou imaginando o melhor dos cenários. Então, nesse melhor dos cenários, ele diria, olha, eu respeito, mas é uma religião falsa, né? Minha religião que é a verdadeira. Então você percebe que é tratado como mitologia a religião dos outros, aquela religião que não é a que a gente segue. Então, podemos afirmar que mito ou religião estão no mesmo campo, no mesmo patamar, certo? Então, essa é uma questão fundamental. Toda a religião, ou todo aquilo que a gente chama de mito, tem uma narrativa fantasiosa para explicar a realidade. Então, toda a religião tem uma narrativa. É uma questão central, certo? Então, por exemplo, na religião cristã, tem uma narrativa religiosa para explicar a criação do universo, né? Em 7 dias Deus criou o mundo e tal. Então, está lá no livro do Gênesis. Né? Mas se a gente quiser estudar, por exemplo, a mitologia grega, que era a religião politeísta desenvolvida na Grécia clássica, né? Na chamada Grécia Antiga,
A gente vai ter também a teogonia, que é uma narrativa que explica como os deuses surgiram e como o universo se desenvolveu. Se você for para a religião, por exemplo, como o islamismo, você vai ter o Alcorão, que também vai apresentar uma narrativa fantasiosa, igualmente, todas são fantasiosas, que explica o mundo. E aí, bem, o que é que muda de uma para outra? Primeiro, a história. E segundo, a fé. Você acreditar em uma, ela vai ter validade para você. Se você acreditar em outra, ela vai ter validade para o outro ou para outra. Então, são narrativas que dependem da fé para ter validade. Ou seja, não exige a experimentação. E se depende da fé para ter validade, bem, essa questão também elimina a possibilidade de questionamento. Porque na medida que você questiona, você não tem fé. A fé e questionamento e a dúvida não ocupam o mesmo espaço, é impossível, certo? Ou você acredita ou você duvida. Se você duvida, você não acredita. Então, também é um elemento importante para a gente entender o conhecimento mítico ou religioso. Então, esse é um tipo de conhecimento que surgiu na história da humanidade exatamente porque os primórdios, né, da nossa espécie, muito importante lembrar que houveram diversas espécies humanas, né, mas nós podemos falar dessa Homo sapiens, né, Homo sapiens sapiens, que é a nossa. Nos primórdios da nossa espécie, obviamente, os primeiros seres humanos observavam o mundo e não conseguiam explicar muita coisa, e careciam de explicação, especialmente porque dependiam da natureza para sobreviver. E bem, se as explicações não estão evidentes, e, portanto, as respostas não estão naquilo que a gente chama no campo natural, que integra, inclusive, o ser humano, integrado, inclusive, pelo ser humano, então as respostas vão ser construídas de maneira chamada sobrenatural. Então, por isso, fantasiosas. Né? Então, nas primeiras religiões, os deuses vão ser elementos da natureza. E não podia ser diferente, né? Porque se os seres humanos dependiam da natureza para viver, então era importante que você associasse a explicação do mundo, a explicação da natureza a essas forças sobrenaturais ou esses deuses e passasse, portanto, a ter um respeito pela natureza significativo, uma veneração para que tudo desse certo e você continuasse vivendo. Então vamos imaginar, sei lá, de maneira hipotética, que um determinado dia um trovão cai, um raio cai e produz um trovão, certo? E o sujeito não sabe explicar como é que aquilo acontece. Então, de repente, pode ser explicado da maneira como se fosse uma advertência dos deuses, né? Vocês sabem que na mitologia grega, né, o Zeus, que era o principal entre os deuses, ele tinha um raio, né, que utilizava quando estava irritado. Então, esse é um exemplo que demonstra isso. Professor, por que é então que com o desenvolvimento da ciência, as religiões elas continuam tendo uma força significativa? Bem, porque primeiro que a ciência não é amplamente difundida, né? Vamos pegar, por exemplo, as escolas. A gente não tem aula de astronomia. Nós deveríamos ter, certo? Desde a educação básica. Se a gente desconhece como funciona o universo, na medida do que nós já podemos descobrir até hoje, é claro que isso abre espaço para o desenvolvimento de várias fantasias, várias explicações fantasiosas. Segundo, porque também nos é negado, por uma série de motivos, mas tendo como carro-chefe aquilo que a gente vai chamar de ideologia, a incapacidade de explicação do mundo social. Ou seja, as pessoas vão ser impedidas, alienadas do entendimento do mundo social, ou seja, daquilo que se refere aos problemas sociais. Então, por exemplo, vamos imaginar o sujeito que está desempregado. Se ele não sabe as razões de existir desemprego, certo? Ele vai pedir ajuda sobrenatural, independente de qual seja a religião. Porque supostamente com ajuda sobrenatural talvez ele consiga, com esse empurrãozinho. Então você percebe que as religiões elas cumprem o papel de explicação, elas cumprem o papel de, portanto, você ter uma força para enfrentar determinados obstáculos, especialmente no quesito social, e aí dialogando muito com o nosso momento, ou com o momento
com a contemporaneidade, para ser mais preciso. Mas também tem um outro aspecto que é um conjunto de elementos morais, né? Então, as religiões elas também estabelecem um padrão, uma norma, ou normas, valores, enfim, que indicam comportamentos adequados a seus princípios. Então, veja que as religiões representam tudo isso, e esse é o tipo de conhecimento que a gente inicia. Um segundo tipo de conhecimento nós chamamos de senso comum. O senso comum é um conhecimento que ele existe como resultado das experiências humanas, certo? Ou seja, ele não é necessariamente rigoroso, não possui um método, enfim, ele é resultado daquele cotidiano que vai sendo obtido determinadas apreensões da realidade que vão resolvendo determinadas questões da nossa vida e isso vão sendo transmitidas através das gerações. Você pegar, por exemplo, um pescador, provavelmente ele não estudou os campos da ciência que diz respeito à vida marítima ou mesmo astronomia e etc. Mas ele olha para o céu, verifica o mar e sabe qual o dia melhor de pescar, onde é que ele deve lançar sua rede. E esse tipo de conhecimento é um conhecimento que foi herdado através de gerações, né? Provavelmente ele aprendeu com o pai, aprendeu também com a sua experiência do cotidiano, vai passar esse tipo de conhecimento. Mas a gente poderia falar de coisas mais simples, né? Por exemplo, o chá de bolo serve para dor de barriga. Como é que a gente sabe? A gente sabe porque os nossos antepassados tiveram essa experiência e foi sendo transmitida. Então, o senso comum é um outro tipo de conhecimento, um conhecimento não rigoroso. De uma maneira geral, na filosofia, assim como na ciência, o senso comum é muito associado à opinião, certo? A opinião, do grego, doxa, ela vai ser bastante combatida com o surgimento da filosofia, né? Porque a filosofia vai querer entender a essência das coisas, ou seja, superar a aparência das coisas, né? A aparência da vida, da natureza, entender exatamente como tudo funciona. Nesse sentido, já antecipando, de maneira muito breve, pincelando aqui, a filosofia também vai colocar em xeque as narrativas fantasiosas promovidas por aquilo que a gente chama de mito ou religião. Aí nós vamos falar também agora da ciência. Como é que difere ciência de filosofia? A ciência ela também tem por objetivo responder as perguntas que o ser humano desenvolve. Todavia, a ciência ela tem um aspecto que é exatamente a presença, primeiro, de um método e, segundo, de uma experimentação para verificar se determinada tese realmente ela é válida ou não. Então, a ciência ela tem por objetivo responder os grandes problemas que nós temos. Segundo, ela tem também o objetivo de, com a experimentação a partir do método, trazer explicações para a humanidade. Bem, até a primeira revolução científica, filosofia e ciência ocupavam exatamente o mesmo campo. Não existia uma separação ali entre filosofia e ciência. A partir da revolução científica, né, enfim, das descobertas desenvolvidas ali a partir de Copérnico, enfim, e outros pensadores ali daquele período, como Galileu, a gente vai ter a ciência se consolidando, concomitante ao desenvolvimento da modernidade e da necessidade de, portanto, acelerar determinados aspectos técnicos, né, as forças produtivas. A gente vai ter depois uma aula mais especial sobre isso. Então, as ciências elas foram se consolidando. E o que é que difere, além do que eu já coloquei aqui, a ciência da filosofia? É que cada ciência tem um objeto de estudo. Então, por exemplo, se você vai falar da química, a química tem como objeto de estudo os elementos químicos, a física, o movimento dos seres. Então, cada ciência vai ter um objeto de estudo específico. E, é claro, essa divisão do conhecimento a partir dos objetos de estudo, implementando o método com uma experimentação para verificar se as teses elas são válidas, esse processo ele está completamente de acordo com o desenvolvimento das sociedades, podemos dizer assim,
pré-capitalistas e depois capitalistas, né? Então, aquele processo ali de expansão marítima, de desenvolvimento, de surgimento das primeiras fábricas, de todo esse processo, ele vai ser concomitante ao desenvolvimento das ciências, um vai, portanto, complementar o outro. Bem, e para encerrar, a filosofia. Bem, a gente, ao falar de religião ou mito, ao falar de senso comum e ao falar de ciência, mais ou menos pavimenta o caminho para entender o que é a filosofia. A filosofia ela surge por volta ali do século VII a.C., na Grécia, mais precisamente na região da Jônia, antiga Ásia Menor, e os primeiros filósofos vão ter como objeto de estudo a natureza. Eles queriam explicar como é que a natureza se desenvolvia. E essa necessidade ela é casada também com o desenvolvimento econômico, né, daquela região, né? A Grécia mantinha, portanto, relações comerciais com outros povos do Oriente, e isso fazia com que tivesse uma diversidade cultural em contato, né? Também o comércio se desenvolvesse em contato com outras línguas, enfim. Essa possibilidade que nós podemos caracterizar de cosmopolita, ou essa condição cosmopolita, permitiu com que a filosofia surgisse na Grécia. Então não foi um milagre ou qualquer outra coisa desse tipo, mas as condições objetivas que aquela sociedade vivia. Mas então o que é a filosofia? A filosofia é um encadeamento lógico de ideias que tem por objetivo responder às grandes questões da humanidade. Então ela surge querendo entender a natureza, mas nós podemos dizer que tudo é objeto de estudo da filosofia. Então a arte, a política, a ciência, tudo que você quiser é objeto de estudo da filosofia. Então, diferente das ciências, que cada uma delas tem um objeto específico de estudo, a filosofia abarca todos os objetos de estudo, inclusive a própria ciência. Então, a filosofia estuda a linguagem, a filosofia estuda a estética, a arte, enfim, a estética já é um campo da filosofia, que estuda o que é belo, a arte, enfim. Então, a filosofia tem uma amplitude, ela não se restringe a um único objeto de estudo. E também, diferente da ciência, não exige a experimentação, certo? Isso não quer dizer que a filosofia não tem um caráter prático, certo? Especialmente no campo da filosofia política, nós vamos ver que o desenvolvimento teórico das produções filosóficas tiveram um objetivo que era exatamente instrumentalizar, dar substância a uma ação política, ou às ações políticas nos diferentes momentos de cada período da história. Então, entendendo esse aspecto, nós podemos dizer que os filósofos procuraram, ao longo da história da humanidade, responder às questões inerentes ao seu tempo. Isso não quer dizer que, por exemplo, que é inútil ler o Platão, certo? Mas o Platão estava querendo responder os problemas da sua época. Então não dá para a gente querer que o Platão responda os problemas do século XXI. Isso não quer dizer que seja inútil lê-lo. Quer dizer que, na medida que a gente lê o Platão, podemos, assim, jogar luz sobre determinadas questões e elaborar novas respostas. Certo? Então nós precisamos estudar a filosofia ao longo de sua trajetória, para que isso nos permita, facilite, crie as condições para que a gente responda as questões da nossa época. Só nós podemos resolvê-las. Agora, nós podemos resolvê-la com toda a ajuda, com todas as descobertas, com todos os avanços que foram feitos antes de nós. E por isso estudar os filósofos mais antigos até os contemporâneos é uma questão essencial. Então a filosofia não tem assim um caráter da experimentação. Muito embora tenha um método, né? A filosofia ela vai ter diferentes métodos por diferentes correntes ao longo da sua trajetória. Bem, eu não sei se fui claro em todos esses aspectos, mas então os tipos de conhecimento que nós abordamos hoje foi conhecimento religioso ou mítico, senso comum, conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Então vejam, se a filosofia não tem um único objeto de estudo, se a filosofia ela é um encadeamento lógico de ideias, ou seja, não é qualquer ideia que é filosofia, ela precisa ter um encadeamento lógico para responder às grandes questões da humanidade. Se isso é fato, e se, portanto,
nós podemos, a partir dessa reflexão, promover respostas para os nossos problemas, e o que não faltam são problemas para nós resolvermos. É claro que a filosofia ela permanece extremamente atual, inclusive para não apenas auxiliar a ciência, mas também questioná-la e produzir avanços. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui tenha sido bastante produtivo e estou aberto para responder os questionamentos que porventura surgirem. Um grande abraço e até breve.